No ar, Espaço Universitário. Como explicar o amor de mãe? Até que ponto ela é capaz de chegar para proteger um filho? Você vai conhecer hoje, aqui no Espaço Universitário, a história de 5 mulheres, de perfis, famílias e classes sociais diferentes, mas que têm uma coisa em comum: o amor pelos filhos. Mulheres que superam a dor da saudade por causa de um filho que foi assassinado, que lutam contra a pobreza, que cuidam da saúde deles ou que tentam arrancá-lo do mundo das drogas. Um documentário da turma de jornalismo da FIANFAAN. Espaço para 5 vezes mãe. Ser mãe acho que é viver no paraíso, como diz. Os filhos é a alegria da gente. É um tudo de bom, com tudo de ruim junto. Com tudo de ruim junto, continua sendo tudo de bom. É meio difícil explicar, porque assim, a gente ama os filhos demais, né? Mas a gente passa tanta tristeza na vida e mãe A gente sofre muito por ser mãe, muito. O sofrimento é muito grande, a dor é muito grande. Mas vale a pena, porque é tão bom abraçar o filho. Ser mãe, não vou mentir, não, ser mãe é o que eu sou, sabe? Levar a vida honestamente, sabe? Dar o amor que você pode pro seu filho, o amor que você pode, dar as coisas no limite, porque acho que se você dá demais também estraga. É uma maravilha, viu? Para quem nunca foi, olha, é uma experiência muito boa mesmo. A minha experiência de ser mãe não é das melhores, não. Onde nós morávamos era desse tamanho assim, o quarto. Minha mãe morava, dormia aqui com meu pai e nós tudo numa cama de beliche. Nós falávamos assim, como uma mãe não pode ver o pai mexer com as filhas? Eu comecei a colocar assim, falar que era minha mãe que era culpada. Falei, como pode, vó? Minha mãe tá ali, minha mãe não vê, vó. Isso, aquilo, outro. Tinha vez que quando ele pegava e me puxava da cama pra beijar minha boca, ele me queimava com cigarro. Eu parecia com marca de cigarro, parecia com chupada. Como a mãe não pode ver isso, vó? Com sangue na calcinha, vó. E começar a colocar isso na cabeça. Quando ele tinha 18 anos, eu percebi que ele andava meio tristonho, perguntava o que tinha, dizia que não tinha nada. Não. Eu soube que ele tinha esquizofrenia coisa de uns 3 anos. Eu tinha uma ilusão bárbara, né? Fez muito tratamento. Aí, uma ocasião, eu fui no médico colega da Celeste, minha cunhada. Ela falou, vai lá, que ele é um cobrão. Lá eu fui, conversando com ele. Primeiro ele chamou ele, depois chamou eu. Aí eu falei, aí tornou a chamar e falou para mim, olha, seu filho é um gelo. Eu falei, o que o senhor quer dizer com isso? Ele falou, ele não fala nada. Ele não abriu a boca. Já internei ele por 12 vezes. E eu interno, ele fica na clínica. Quando eu trago ele de volta, ele recai de novo. Começa o sofrimento. Minhas noites é nas favelas atrás dele. Uma vez que me chamaram no colégio, que ele estava faltando há 3 dias, e eu pessoalmente levava ele e buscava. E eu cheguei na pracinha do colégio, realmente, e eu percebi que ele estava diferente, que realmente ele tinha usado. Eu entrei em desespero, trouxe ele para casa, bati nele, liguei pro pai. Foi complicado, eu não esperava, eu não me via naquela situação. E quando ela perguntou se podia viajar com ele, eu falei, não, porque sabe,
quem é? Não sei quem é, viajar com quem, viajar onde, né? Assim, mas aí ele falou que ele tem um sítio. Falei, mas sítio aonde? Era um lugar que a gente não conhecia, ela me falou do lugar, eu falei, olha, eu sei que esse lugar é muito perigoso, é muito cedo ainda. Mas a adolescência é assim mesmo, né? É impetuosa, e a violência desse país é muito grande. E como não era hábito, ela está mentindo ou inventando alguma coisa, eu não podia imaginar. Ela falou que ia com um grupo, que ela sempre ia. Até que a gente foi buscar ela na porta, no domingo à tarde. Como a gente sempre ia, quando chegava o ônibus, né? E a viagem não tinha existido. E a gente não sabia nem onde procurar. Ao todo são 13 filhos. Aí morreram 8, né? Aí tem essa turminha que tá aqui por aqui. Nasceram e ficaram até 1 ano e pouco, aí ia morrendo assim. Aí depois o pequeno que eu tive morreu ainda com problema de pressão alta e morreu já na barriga mesmo, né? Não teve jeito de salvar. Assim foram minhas crianças. Aí depois as outras cresceram, né? Que é as meninas que estão aí agora. E assim, né? Uma vida triste. Foi todo um susto, assim, a gente não teve nem tempo de pensar o que podia ser. Eu fiquei paralisada, simplesmente. Eu fiquei paralisada há muito tempo com essa história, né? Eu fiquei muito preocupada, porque até helicóptero emprestaram, né? Então, assim, eu fiquei com medo. Assim, minha maior preocupação era preservar a minha imagem e a do meu filho. Depois, eu comecei a entender, quando eu vi aquele sítio, na hora que eu vi na televisão aqui, eu já entendi tudo o que tinha acontecido. É uma coisa muito triste, assim, a gente perder um filho da gente, uma coisa que a gente ama, né? Quer bem e tudo, mas sempre falecendo não dá, né? Aí é uma coisa que já complica muito a vida da gente. A gente fica assim, você vai com os tempos, você não tem nem vontade de chorar mais. Tem vontade de chorar, mas não, nem lágrimas já não corre mais, porque senão o tempo vai acabando com a gente também, né? Tanto é que no sábado de manhã a gente falou com ela por telefone, no ônibus. A gente tá indo pra Ubatuba, tá, mas tá que silêncio esse, tá todo mundo dormindo, porque tipo a noite inteira foi tudo. Mãe, assim, às vezes é tonta, sabe? Mãe às vezes é tonta também, entendeu? Mãe é tonta. Assim, a gente, foi isso que eu precisei rever em terapia muito. A gente esquece que a gente foi adolescente, sabe? Assim, eu já tinha esquecido como é que era, porque não tem todo mundo feio que faz. Só que a gente vira mãe, depois de um tempo você fala, não, meus filhos vão ser diferentes, com meu filho não, com a minha filha não, sabe? Tem tanta liberdade, pra que vai estar fazendo uma coisa dessa? Mas, né, nem sempre a gente concorda. Olha, teve o meu filho, mas aí ele já estava já com 19 anos, né? Queria fazer 20 anos. Aí se marcou muito, né? Que ele estava vindo do serviço, né? Aquela história que eu contei, né? Que ele estava vindo do serviço, aí pensaram que ele tinha dinheiro, mas não tinha nada no bolso, né? Foi isso que marcou muito. Que aí pegaram ele a traição por trás, assim, e... Como que falei, aí não tinha dinheiro nenhum, estava cheio de cimento, ainda vindo do serviço, era um garoto que trabalhava, não tinha vício nenhum, né? Não andava com gente ruim assim, né? Porque hoje em dia tá tudo perdido, né? Só essas pessoas assim, né? Muita droga, muita coisa, né? E ele não tinha esses vícios nem nada. Então o Thiago eu não esperava. Especialmente porque ele era muito educado, muito calmo, muito bonzinho. Então ninguém esperava essa reação dele de usar droga, né? Ele fala que chamava ele de filho de papai,
de mocinha, aquelas coisas, né, da molecada. E ele, para provar que ele não era, ele experimentou e continuou usando. Ela não sabia andar com ele. Ela não sabia com quem ela estava. Ela estava apaixonada. Estar apaixonada é isso. O fato dela ser uma menina de classe média, de ser bonita, de que tudo isso serviu para ter essa repercussão. Porque isso acontece todo dia, a toda hora, com muita gente. Infelizmente, deveria ter essa repercussão. E não tem. Porque as pessoas não têm o mesmo acesso. Apesar que o da minha filha mesmo não marcou tanto assim, né? Que foi uma morte que a gente não sabe o que, o porquê, o que aconteceu, né? Arquiva o caso, aí se você tem dinheiro, eles vão até o fim, né? Uma coisa assim que... Aí dela encontraram ela morta dentro do banheiro, né? Não estava morta ainda. Mas só que aí uma coisa que a gente não sabe o que aconteceu com ela, né? Diz que ela se enforcou. Mas aí, né, a gente não sabe o que aconteceu. Eu sempre fui muito responsável. Sou mais agora, né? Porque você se priva de tudo, né? Porque antes de eu ser mãe, eu era... Como é que eu posso falar? Muito orgulhosa, sabe? Eu não olhava para trás, eu não olhava o sofrimento dos outros. Eu me achava superior a todo mundo. E com todo esse sofrimento, eu aprendi que somos todos iguais, né? Que ninguém é melhor do que o outro. Não importa se eu tenho muito dinheiro, se eu não tenho nada. Somos todos iguais. Não muda nada. Minha mãe, eu acho que ela é tudo que eu tenho na minha vida, né? É a única pessoa que me ama de verdade mesmo. Que tá comigo lado a lado ali, né? No momento bom e ruim. Quando deu 5 para 1 nesse dia, eu comecei a entrar em desespero. Aquela coisa de mãe, vocês não entendem muito. Sabe aquela agonia, aquela aflição? Eu ligava no celular dele e não atendia. Eu entrei em desespero, fiquei ligando até 1h30, 2 da manhã talvez. Aí eu resolvi ir atrás dele. Eu sabia que ele frequentava a praça. É uma praça que tem lá em Pinheiros. E eu já fui direto nessa praça. Eu já encontrei o carro mais fechado, não tinha nada. Eu comecei a rodar, como eu te falei, de hospitais, mas ninguém... Em nenhum hospital ele tinha dado entrada. Então eu não tinha como saber. Só que eu, como teimosa e como mãe, eu fiquei insistindo nos hospitais próximos. E acho que Deus me mostrava que ele estava no Hospital Geral da Lapa. Por mais que eles me dissessem que não quisessem mais me atender, porque chegou uma hora que eles não queriam mais atender. Senhora, eu já falei que ele não está aqui, entendeu? Tipo, pô, a senhora tá... Aí foi quando eu falei que eu queria ver os indigentes, porque eu não tinha mais opção. E eu sabia que ele estava ali, mas eu não conseguia, eu tinha que entrar lá dentro para comprovar que ele estava lá dentro. E foi assim que eu encontrei ele, como indigente. Como é que uma mãe vai ver um filho na situação que ela me encontrou, todo ensanguentado, quase morto, entre a vida e a morte? Ela entrou em desespero, né, meu? Aí passei 43 dias lá em coma. A gente acha que como a gente é mãe, como a gente tem amor, a gente tem condição de controlar o mundo. Você acha que com teu filho você vai proteger de tudo. Isso é uma onipotência que não é verdade. E ir perdendo essas verdades é muito difícil. Ah, muita tristeza. Né? Ele podia estar melhor, né? Podia estar passeando, não podia? Você vê ele o dia inteiro aí, que ele não vai em lugar nenhum. Eu que esse sol lindo, ele está lá dentro. É muito triste, né? Eu acho, para mim é muito triste. Não é? Chegou um dia e meu marido falou, escolhe eu ou ele. Eu escolhi meu filho. E meu marido saiu de casa. E nessa mesma noite, meu filho foi para uma favela lá no Rio Pequeno. E eu tinha que ir atrás dele. Minha empregada morava aqui em casa comigo. Eu falei para ela, eu fui, não encontrei ele. Voltei umas 2 da manhã. Peguei uma roupa mais... Me vesti bem humilde, né? Que eu tinha que entrar lá dentro. Falei para minha empregada, olha, se eu não voltar, que eu vou entrar lá dentro, eu acho que eu não volto. Mas sem o meu filho eu não volto mesmo.
Aí você liga pro meu marido, pra minha mãe. Eu tenho que falar sobre isso. Eu fui. Eu tinha muito medo, muito. Eu não conhecia aquele mundo. E eu fui, peguei o carro e eu fui. Eu entrei lá uns becos, mas horrível. E assim, aí eu encontrei um monte de gente ridícula, as traficantes, aquelas toucas e tal, né? Deus me deu uma força, eu não sei de onde que veio. Eu escondi o celular, desliguei, né? Abri o vidro do carro. Falei pra eles, eu vim buscar meu filho, né? Aí o cara veio assim, que filho, tia? Aqueles modos deles muito esquisitos. Que filho que você tem aqui? Vai embora, tia, tá pensando o quê? Falei pra ele, olha, Deus me deu força, eu não vou embora sem o meu filho. Se você não trouxer meu filho, eu não vou embora. Ele falou, tá devendo muito, acho que era R$200 na época. Falei, olha, eu pago, mas eu quero meu filho. Aí ele falou assim, desce do carro. Eu desci. Você me dá o seu carro, que eu vou buscar ele. 10 minutos. Eu peguei a chave do carro e entreguei para ele. Quando eu sentei no chão da favela, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu tô louca, né? Agora que ele não vem mais, pegou meu carro, né? Deu 10 minutos, coisa de Deus mesmo. Ele chegou com o Thiago e com o meu carro. Falou assim, olha, tia, você é louca. Falei para ele, eu sou louca. E quantas vezes eu tenho que vir buscar meu filho aqui, eu venho. Porque se eu morrer ou meu filho morrer, todos vocês vão morrer juntos. Eu nunca soube que é um carinho de mãe, sabe? Porque minha mãe começou a me desprezar muito, sabe? Assim, por causa desse fato com meu pai. Ela me culpava muito, assim, sabe? Ela chegava, pegava a faca pra me matar, falava assim, xingava assim, sua desgraçada dos infernos, isso é mentira sua, porque você desgraçou com a minha vida, enfiava o tapa na minha cara. O amor que eu não tive, eu tento dar mais pros meus filhos, sabe? Porque eu falo pra eles, a mãe não pode te dar não dá nada pra vocês, não sei o amor. Falou, o que a mãe pode dar mais, dá. O que a mãe sempre quis é o amor, é o carinho, é um abraço, sabe? Um beijo no rosto. O que mais doía, você pega, imagina, você pegar e dar um beijo na sua mãe pegar e virar o rosto e te empurrar. Que dói mais, sabe? Então tudo isso eu tento dar mais pros meus filhos, preencher mais esse vazio. E aí, tá curtindo o Espaço Universitário de hoje? No próximo bloco a gente volta para acompanhar a segunda parte desse documentário que está falando hoje sobre o amor de mãe. Não saia daí.